Olá, boa tarde a todos os irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus ao seu coração. É uma alegria incomparável estar aqui, compartilhando e dividindo com vocês uma breve meditação nas Sagradas Escrituras. Hoje, um dia muito especial, dia 13 de dezembro de 2020, onde nós comemoramos o Dia da Bíblia. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, nos deixa instruções valiosas. E eu quero fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. A carta de Paulo aos cristãos em Roma é considerada por muitos teólogos a mais importante obra da Bíblia. Martinho Lutero, por exemplo, uma das figuras centrais da reforma protestante do século XVI, chegou a declarar o seguinte: é o mais puro evangelho. Vale a pena para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, mas também ocupar-se com ela diariamente, como o pão diário da alma. Embora considerações feitas por teólogos sejam importantes, é válido enfatizar aqui que nós cremos e reconhecemos a autoridade das Sagradas Escrituras em sua totalidade consistente nos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, como a única regra infalível de fé e de prática. É o mesmo apóstolo Paulo que, escrevendo orientações valiosas para o seu amado filho na fé, Timóteo, chegou a declarar o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. É exatamente essa função que a Bíblia deve desempenhar na sua vida, na vida de todos aqueles que a obedecem e a estabelecem como padrão superior de vida e de fé. Se você e eu não estamos sendo ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos na justiça e transformados pela palavra de Deus, é porque ainda não reconhecemos a importância e a autoridade e a liderança da palavra inspirada por Deus nas nossas vidas. Embora a carta de Paulo aos Romanos fosse endereçada para uma igreja que ele não havia fundado e muito menos conhecera pessoalmente, no capítulo 1, versículo 8, ele faz um elogio àqueles cristãos. Ele faz um agradecimento a Deus por todos aqueles irmãos. E a base da sua gratidão é justamente a notoriedade, ou seja, a qualidade da fé que eles demonstravam, que Paulo chega a declarar que era comentada em todo o mundo. Eu, pessoalmente, como pastor, penso que não há alegria e gratidão tão singular e significativa como essa, de saber, de ouvir e de constatar que a igreja tem vivenciado o evangelho puro e completo, ou seja, o evangelho sem misturas, sem subtração, sem adaptações incoerentes e erradas. E como resultado, então, contribuirmos para que a fé cristã
ela se torne mais atraente e mais significativa, especialmente no meio de pessoas críticas e hostis a Deus e a sua palavra. O mundo precisa ver Cristo em nós. Essa é a maior e mais significativa expressão da nossa fé. O mundo precisa ver Cristo nos comportamentos e nas ações da igreja. Moody, um dos maiores evangelistas que a igreja já teve, diz o seguinte: de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão o cristão. E então, o apóstolo Paulo, seguindo aqui na sua carta, no capítulo 8, ele conclui o tema que começou a desenvolver lá no capítulo 5. Eu pretendo encerrar essa breve meditação com instruções e afirmações valiosas que Paulo faz no capítulo 8. Antes, eu quero destacar aqui 2 pontos importantes do capítulo 7. O primeiro dele é que Paulo destaca que a lei de Deus, ela é espiritual e boa. A lei que foi gravada em tábuas de pedra no Monte Sinai e que foi proclamada aos israelitas por Moisés, tinha como propósito principal dar aos israelitas, ou seja, conferir a eles uma identidade distinta e única, que proporcionasse principalmente uma nova e correta maneira de se relacionar com Deus, de se relacionar entre eles mesmos e com as nações vizinhas. Essa lei foi estabelecida por Deus para promover vida e liberdade. Porém, Paulo explica que por causa da rebeldia do homem, a lei proporcionou uma reação contrária. Ela proporcionou escravidão e morte. E ele também afirma no versículo 7 que foi a lei que lhe proporcionou consciência e conhecimento do pecado. A lei determina os limites de Deus para o homem, determina também as nossas ações a partir dela. Sem lei não há limites e não há consciência do pecado. A ênfase do apóstolo estava em ensinar àquela igreja que eles poderiam servir a Deus de maneira livre, que eles poderiam servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, como fizeram os judeus, mas de maneira nova, vivendo no Espírito. No versículo 9 ainda do capítulo 7, Paulo chama atenção para uma realidade extremamente importante. Quando conhecemos a lei, preste atenção nisso, nos tornamos responsáveis por obedecê-la. Porém, nós precisamos entender que essa obediência ela não deve ser compulsória, ou seja, por obrigação, e sim por amor a Deus e no poder do seu Espírito, que habita e que atua em nós. O Senhor Jesus, por exemplo, mesmo cercado por milhares de pessoas, dirigiu o seu ensino aos seus discípulos. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, disse o seguinte: a quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. O apóstolo Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, escrevendo aos cristãos dispersos pelo mundo, na Ásia Antiga, daquele momento, por causa da perseguição, ensina que não devemos nos envergonhar por causa dos sofrimentos proporcionados por sermos cristãos, mas glorificar a Deus por meio desse nome. E então ele conclui escrevendo que o julgamento começa pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E ele conclui dizendo com uma pergunta importante: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Quanto maior conhecimento de Deus e da sua vontade, maior é a nossa responsabilidade. O segundo ponto é que Paulo reconhece uma outra lei que atua em nós. Essa lei é a lei da natureza humana, que desperta em nós desejos maus, que produz em nós obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. É importante destacar que Paulo se refere à ação dessa natureza em nós, como um fato ocorrido no passado. Porém, não podemos perder de vista que enquanto o nosso corpo não for totalmente glorificado, totalmente transformado, continuaremos travando uma constante batalha entre a carne e o espírito. A carne não se converte, é por isso que ela precisa ser crucificada diariamente.
Escrevendo às igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo, ele reforça essa realidade. Observe atentamente o que ele escreve. Gálatas 5,17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele, ou seja, nos impulsiona na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, Paulo está explicando, que se confrontam todo o tempo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Inclusive, essa foi uma grande questão, uma grande luta travada com o próprio apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 7. E eu chamo a sua atenção para dizer o seguinte: a natureza humana sempre nos impedirá de fazer a vontade de Deus. O que nós precisamos, irmãos, é nos posicionar, é nos submetermos à liderança do Espírito, não cedermos às exigências da natureza carnal, porque se vivermos de acordo com essas exigências, nós certamente morreremos. E a partir do versículo 18, então, Paulo reconhece que não há nada de bom nessa natureza, e que essa natureza o impedia de fazer o que é certo, tornando-o escravo do pecado. E eu quero então concluir com as maravilhosas afirmações que ele faz no capítulo 8. A primeira delas é que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero concluir dizendo que a única maneira, irmãos, de vencermos a nossa natureza carnal, que nos escraviza no pecado e gera morte, é viver no Espírito. No capítulo 8, Paulo faz afirmações importantes, como eu disse. E ele chega a declarar ali no versículo 4, de modo que nós que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. E aqui eu abro um parêntese para levantar uma pergunta importante. O que significa viver no Espírito? Viver no Espírito significa, irmãos, submeter totalmente a nossa vida à liderança do Espírito Santo. É permitir que o Espírito Santo controle toda a sua mente. É permitir que o Espírito Santo controle todas as nossas vontades. Por favor, entenda, o Espírito Santo não anula a iniciativa humana e muito menos nos impossibilita contra o pecado ou nos impossibilita de pecar. Pelo contrário, contudo, quando nós submetemos a nossa vida e a nossa estrutura à liderança do Espírito e do seu poder em nós, aí sim poderemos resistir continuamente ao poder do pecado. E Paulo afirma no versículo 6 que permitir que o Espírito Santo controle a nossa mente, isso vai resultar na minha e na sua vida e paz, liberdade em Cristo. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. É isso que Cristo proporciona na minha e na sua vida, através da sua morte, e proporcionou através da sua morte e da sua ressurreição. Que o Senhor te fortaleça, que você então submeta todo o seu ser à liderança do Espírito. Seja dominado, seja totalmente controlado pelo Espírito, e não pelo desejo e pelas exigências da natureza carnal. E assim então você triunfe sobre o pecado, você triunfe sobre a natureza humana e viva uma vida abundante no Espírito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Um forte abraço em todos.